solitários, apáticos, depressivos, sem esperança. Nunca antes na história se viu uma geração tão perdida quanto a nossa. O que está acontecendo com nossos jovens? Qual seria a explicação por trás desse fenômeno que vem afetando os jovens do mundo inteiro em proporções cada vez maiores? Como Viver.net apresenta o fracasso dos jovens millennials, a geração perdida. O mundo nunca foi tão próspero. Apesar de ainda haver muita pobreza e eventuais conflitos entre povos, as civilizações modernas, impulsionadas pelo desenvolvimento econômico, criaram os ambientes sociais mais seguros e estáveis da história da humanidade. O PIB mundial cresceu mais de 70% de 1990 até os dias atuais. A tecnologia se tornou incrivelmente avançada em um curto espaço de tempo e acessível a boa parte da população mundial. Nunca foi tão fácil ter acesso à informação. Com um simples toque na tela do celular, podemos trocar mensagens em tempo real com pessoas do outro lado do mundo. A tecnologia aplicada à produção de alimentos fez com que as safras se tornassem cada vez mais produtivas, diminuindo o déficit alimentar em todo o mundo. Depois de tanto caos, sem dúvida, o mundo entrou em uma era relativa de paz que ninguém poderia imaginar um século atrás. Crescendo em um ambiente tão seguro, não seria absurdo supor que os jovens das últimas gerações, ou seja, aqueles nascidos entre o final dos anos 80 e o início dos anos 2000, estivessem numa situação confortável e estável em relação ao emprego, relacionamentos, saúde mental, além de estarem seguros quanto aos seus próprios futuros. Mas a realidade vem se mostrando terrivelmente diferente disso. Mais e mais pesquisas publicadas ao redor do mundo nos revelam que os jovens da geração Y e Z parecem estar regredindo em relação aos seus pais e avós pela primeira vez na história. O índice de felicidade entre os jovens despencou. O número de filhos que se veem obrigados a morar com os pais, mesmo depois dos 30 anos, continua a subir. As taxas de divórcio ao redor do mundo já alcançam 90% em alguns países do Ocidente. Ao contrário do que se esperava, a paz relativa e a segurança parecem ter piorado a vida dos jovens em vez de melhorá-la. O futuro parece mais incerto agora do que há 100 anos atrás. Mas os jovens estariam fracassando em suas vidas por falta de vontade ou por terem ficado mimados demais? Ou talvez as causas desse problema gigantesco estejam dentro da nossa sociedade, do nosso estilo de vida, da nossa política, dos nossos hábitos e ainda não nos demos conta disso? É preciso olhar com cuidado para enxergar o que nos está oculto. Mas quais seriam os motivos determinantes para o fracasso dos jovens? Motivo número 1: o desemprego e o fracasso financeiro. O primeiro e mais importante passo para a independência dos jovens sempre foi a estabilização financeira. Somente quando possuem uma renda própria é que os jovens adultos podem iniciar de fato as suas vidas. Mas o mercado de trabalho já não é mais o mesmo. A automatização de várias atividades ganha cada vez mais força, e com isso o que antes era feito por seres humanos, agora é tarefa de robôs, algoritmos e inteligências artificiais. Uma legião de desempregados começa a se formar ao redor do mundo em razão da automatização. Além disso, o hábito de consumo das pessoas vem mudando drasticamente desde a popularização da internet. Cada vez mais consumimos de casa e isso impacta diretamente nos empregos. Esse desemprego crescente vem se mostrando como algo que não era previsto pelos especialistas do passado. Ninguém de fato poderia imaginar que, depois do boom da economia dos anos 90, veríamos um problema tão grande em relação ao trabalho, principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Outro ponto importante a ser levantado também é que o que funcionava antes parece não funcionar mais. O lema "estudar para garantir um futuro" não tem mais tanta aplicação prática quanto no passado. Até no início dos anos 90, a educação era de fato um fator importantíssimo para o crescimento financeiro dos jovens. Ter um diploma universitário, por exemplo, era suficiente para lhes garantir um emprego digno, mas a realidade definitivamente não é mais essa. E um diploma não é mais garantia de emprego. Tornou-se algo comum motoristas de aplicativos com mestrado e até doutorado nas ruas,
além de outros profissionais extremamente bem qualificados que não conseguem sequer empregos de nível médio. Sem dúvida, a universalização da educação não tornou a vida dos jovens melhores. Do que adiantou levar milhares de jovens para a faculdade, passando em média 4 anos estudando, para não conseguirem sequer exercerem suas profissões? E mesmo aqueles que conseguem de fato um emprego, raramente conseguem ganhar o suficiente para manter um padrão de vida que seus pais e avós tiveram no passado. Comprar uma casa antes dos 30, um carro e conseguir sustentar uma família tornou-se tarefa heróica para poucos. O número de diplomados desempregados não para de subir em razão da inexistência de vagas no mercado. E com isso, milhares de jovens veem seus sonhos de uma profissão segura desabarem todos os anos. E o problema não para por aí. O desemprego do jovem afeta não apenas a sua vida financeira, mas também seus relacionamentos, seu estilo de vida e principalmente sua saúde mental. É um verdadeiro efeito cascata. Motivo número 2. O jovem e o colapso da saúde mental. O jovem sempre foi um sinônimo de saúde, de vitalidade, força de vontade, um verdadeiro símbolo de esperança para um futuro melhor. Mas aparentemente, isso não se aplica aos jovens da geração Y e Z. Viciados. Nunca vimos uma geração tão viciada. Viciados em pornografia, viciados em redes sociais, viciados em videogames, simplesmente viciados. A tecnologia que seria usada para alavancar e facilitar a vida dos jovens se tornou o pior dos seus inimigos. O tempo médio que passamos na internet subiu de maneira exponencial nos últimos anos em todo o mundo. Em média, um jovem despende mais de 6 horas por dia na internet. E através da internet, um mundo de vícios se apresenta sem esforço algum diariamente para milhares de jovens, a maioria deles desempregado, e essa combinação gera as condições perfeitas para o surgimento de várias doenças mentais. Casos de depressão se tornam cada vez mais comuns, e até 20% dos jovens relatam já terem tido algum episódio de depressão profunda ao longo de suas vidas. Sem dúvida, estamos diante da geração mais deprimida de todas. E uma vez deprimidos, as portas para o uso de medicamentos que causam dependência são abertas definitivamente. Caminhamos numa marcha gradual para nos tornarmos uma geração de pessoas movidas a antidepressivos e ansiolíticos. Mas um dos piores golpes na saúde mental dos jovens vem do lugar menos esperado de todos: as redes sociais. Quebrados financeiramente e abalados pela ausência de expectativas para o futuro, nas redes sociais o jovem se perde mais ainda. Influenciadores digitais, que muitas vezes já nasceram ou tiveram a sorte de ascenderem ao topo da pirâmide social, compartilham 24 horas por dia um padrão de vida que está fora do alcance de 99% dos jovens. Viagens a lugares paradisíacos, cartões de crédito ilimitado, carros de luxo e festas caríssimas vendem a imagem de um sucesso que supostamente todos podem atingir. Essa ilusão passada pelos stories afeta profundamente os milhares de seguidores que mal conseguem dinheiro para suprir suas necessidades mais básicas. Nas redes sociais, essa realidade paralela destrói diariamente a autoestima de milhões de jovens que se projetam nesses influenciadores bem-sucedidos e se frustram profundamente por não conseguirem resultados similares financeiramente falando. E esse ambiente tóxico pode acabar gerando efeitos colaterais perigosos. Sem oportunidades profissionais e esmagados diariamente pela imagem de sucesso alheio 24 horas por dia nas redes sociais, não é incomum que muitos jovens acabem se tornando vítimas dos estelionatários da esperança e acabam caindo em pirâmides financeiras e esquemas duvidosos que prometem dinheiro fácil e rápido. E a maioria deles se dá mal nesse jogo e terminam ainda mais e mais frustrados e deprimidos com suas vidas. A conjunção desses fatores criou uma massa de jovens apáticos, destruídos mentalmente e sem direção. Manter-se mentalmente bem no século XXI se torna algo cada vez mais difícil, na medida que o desemprego continua alto e as chances de ascensão social praticamente desapareceram. Mas esse ainda não é o fundo do poço.
os problemas de desemprego e de saúde mental geram um efeito colateral ainda mais pessoal: a crise dos relacionamentos. Motivo número 3. O fracasso dos jovens nos relacionamentos. Em 2004, o famoso sociólogo e escritor Zygmunt Bauman publicou um dos seus trabalhos mais notáveis, Amor Líquido, onde ele disserta sobre a crise dos relacionamentos modernos, principalmente sobre a superficialidade e a falta de solidez dessas relações. Sem dúvida, Bauman conseguiu captar, ainda no início do milênio, o início de um fenômeno que ganha mais e mais força com o passar dos anos, principalmente no Ocidente. Os jovens não são mais capazes de manter relacionamentos de longo prazo. As taxas de divórcio em Portugal, por exemplo, chegaram a 91,5% no final de 2001, ou seja, de cada 100 casamentos, 91 terminam em divórcio, divisão de bens e conflitos judiciais. E essas taxas são maiores principalmente entre os casais jovens. E a situação é praticamente a mesma em quase todos os países do Ocidente. Ou seja, a única conclusão que podemos chegar é: o casamento moderno é uma instituição falida. Encontrar uma explicação para esse fenômeno não é muito difícil depois de olhar com a atenção o que está acontecendo com os jovens. A lógica é muito simples. Quando se está falido e com a saúde mental abalada, manter relacionamentos longos se torna praticamente impossível. Formar uma família exige recursos, tanto materiais quanto emocionais, e esses são os dois recursos mais escassos para os jovens nos dias de hoje. Manter uma família e filhos exige um salário que se tornou praticamente impossível de se conseguir para a maioria dos profissionais. Educar crianças e estar disposto a manter um relacionamento saudável exige dedicação e equilíbrio emocional. Tudo ficou absurdamente mais difícil para os jovens. E como resultado disso, os jovens estão sendo empurrados naturalmente para relacionamentos cada vez mais vazios, temporários e de pouca profundidade, e que não os fazem felizes. Além disso, impulsionado pelas mídias, o discurso anti-relacionamento também se torna cada vez mais comum. Em todas as espécies de mídia, TVs, jornais, séries, livros e principalmente na música, demonizar os relacionamentos é a tendência da vez. Porém, a conexão humana é e continua sendo necessária para todos os seres humanos, seja homem ou mulher, e os problemas gerados dessa impossibilidade de se relacionarem são graves. Segundo pesquisas, em torno de 28% dos homens americanos entre 18 e 30 anos ainda são virgens. Esse número é 3 vezes maior do que em 2008. Isso significa que os homens estão tendo cada vez mais dificuldade em encontrar uma parceira ou mesmo estão desistindo definitivamente dos relacionamentos. E mesmo aqueles que conseguem entrar em um relacionamento não parecem estar satisfeitos com a qualidade deles. Uma pesquisa apontou que 19% dos americanos se mostram infelizes em seus relacionamentos. E todos esses índices continuam a subir a cada nova pesquisa feita. Então, além de estar em uma situação financeira complicada, tendo de lidar com o desemprego em massa e os problemas de saúde mental que crescem vertiginosamente, os jovens de nossa geração agora também têm de lidar com o fato de que não há muita esperança para que eles possam construir e manter uma família saudável e estruturada. O fracasso dos relacionamentos tira dos jovens a possibilidade de crescerem emocionalmente e, sem dúvida, contribui para a escalada dos níveis de infelicidade dos jovens ao redor do mundo. Qual o futuro dos jovens para os próximos anos? O jovem teve os 3 pilares fundamentais de sua vida destruídos. Desempregados em uma condição financeira difícil, com a vasta maioria deles dependendo diretamente dos pais. Mentalmente doentes, apáticos e depressivos, a maioria desses jovens não conseguem se encontrar, tampouco conseguem achar um meio de se levantarem e seguir em frente. Além disso, a vida relacional do jovem do novo milênio é marcada pela temporariedade, a falta de solidez e da quase impossibilidade total de formar laços para toda a vida. Diante disso, as perguntas que ficam são: qual o futuro dos nossos jovens? E o que eles podem fazer diante desse cenário? A resposta para essas perguntas é difícil, pois o problema é generalizado e exige mudanças profundas, tanto da parte dos próprios jovens quanto por parte da sociedade.
Alternativas à automatização e ao crescimento do desemprego devem ser assuntos a serem discutidos nos próximos anos, e uma nova postura diante das redes sociais e dos relacionamentos é algo que todos precisam começar a pensar imediatamente. Entender que os jovens são aqueles que herdarão o mundo do amanhã e que por isso precisam ter condições mínimas para desenvolverem seus potenciais com segurança e estabilidade é essencial para evitar que o fracasso dos jovens se torne um fracasso eterno da humanidade. Obrigado por assistir. Se você gostou do nosso trabalho, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais e mais pessoas. Confira também nosso site acessando comoviver.net.